Ei, Bi. Ei, gente, vamos chegando. Vou esperar a Aline chegar. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Leituração. Estou esperando nossa convidada. Boa tarde. Estou muito ansiosa esperando a Aline. A Aline entrou aqui. Vai entrar com pedagogia literária? Peraí. Oi. Tá boa? Que bom te Boa ver. tarde. Boa tarde. Tudo bem? Vou esperar um pouquinho dar o horário para a gente começar. Ei, Tá, Rosane. como Tá é que tá chegando. aí de áudio, de imagem, tá legal? Tá ótimo. O meu tá bom? Ah, eu Tá. coloquei uma luz aqui, né? Agora tem que ter luz de youtuber. Senão, Eu eu não vou te dar coloquei luz, não, nada. tô com a luz normal, mas eu acho que tá legal também, né? Tá bem clarinho, tá ótimo. Assim, Tá né? A bom. luminosidade tá boa. Meu quarto é muito escuro, É, eu tenho que ir assim. Vamos aguardar o pessoal chegar aí. vamos sim. Vou mandar aqui no grupo. Eu vou mandando mensagem pro pessoal aqui, às vezes eles esquecem, sabe? Menina, e é tanta live, né? Pois é, Esse coincide, horário né? mesmo, esse Coincide muitas horário lives. mesmo. Pois é. Aí, mas como a gente já tem esse hábito de fazer esse horário, a gente achou melhor manter, né? Essa rotina Sim, mesmo. sim, Toda eu quinta, acho muito 17 legal. horas. Eu acho muito legal ter essa previsibilidade de horário, né? Porque Sim, de dia e é. de horário as pessoas já se Sim, organizam. sim. Tem uma colega minha que falou assim: ah, já sei, quinta-feira tem leituração, tem live no leituração. Eu falei, ah, então tá bom. É isso, eu falo, a gente precisa trabalhar com previsibilidade, né? Não dá pra gente, assim, né, prever também. Então, assim, as lives são, assim, equilibradas, né? Tem gente que chega depois do horário, né? Mas aí vai pegando o fio da meada. Sim, às vezes, igual hoje mesmo, já teve gente que me falou, olha, acho que às 19 tem um curso e tal. Eu falei, não, a gente fica mais ou menos dentro do horário. Não, tranquilo, dá. Então, com certeza. Ai, gente, tem Já tem gente ali. isso. Deixa eu ver a hora aqui. São 17 horas. Quer esperar mais um pouquinho? A gente pode começar. O que você acha? Tem 12 pessoas. Eu acho que a gente pode esperar um pouquinho ou a gente Pode vai esperar, conversando um né? pouco. Ei, Nara! Ô, Boa Nara, manda tarde, mensagem querido. Boa lá da tarde. escola. Estou falando com a minha coordenadora aqui. Ô, Nara, manda mensagem no grupo da escola. O pessoal vir prestigiar, que vai ser muito legal. Ana Lúcia. Pois é, você deu a sugestão, né, de trazer uma história. Eu acho que o nosso público hoje é mais de professor, né? Sim. Então eu preparei só uma leitura de um poema aqui para os professores Ah, e tranquilo. preparei uns livros que aí, se tiver oportunidade, a gente indica, fala um pouquinho sobre eles, né? Ótimo. Eu Pessoal, acho também que perguntas, podem mandar, tá? Eu tenho a minha produção que anota para mim e me manda aqui no WhatsApp. É desse ótimo. jeito. E é Aqui bom todo porque mundo nossa, passa tão rapidinho, né, Cintia? Às vezes a gente perde. menina. Então, assim, às vezes eu peço minha filha para me ajudar nessas horas, sabe? Porque assim, eu não consigo acompanhar tudo ao mesmo tempo, não. É bom.
E é bom essa interação também. Penha, chegou, professora lá da escola, Ah, que bem-vinda. legal. Pois é, né? Os colegas têm que prestigiar a gente também. Eu ponho todo mundo para assistir. Eu também chamo. E eu acho que para é muito legal, acho que para conhecer as duas propostas, né? Tanto, Sim, eu até fiz uma chamada assim, porque eu acho que o pedagogia literária ele nasceu um pouquinho depois do leituração. pois E é. quando eu comecei a página, a Kelly, boa tarde, Kelly. Quando eu Sim. comecei o perfil, a Vivi, né, da Dirilé, eu tenho um projeto que está muito alinhado aí com o seu. E me mandou. E eu achei realmente. A Eu achei Viviane, realmente, né? assim, uma proposta muito bacana, porque fazer isso junto, né, fica melhor, assim. E é Que a ideia bacana de que a gente vai ter conhecendo, né, os professores. Por exemplo, eu não conhecia a Viviane, né? Então a gente vai trocando, né? Cada um de uma regional diferente, uma realidade diferente. Mas a gente consegue chegar no ponto comum na literatura. Então isso vamos mesmo. começar? Né? Já são Vamos, 15 h né? O pessoal vai sim, chegando e vai acompanhando. já Bom, deu. gente, todos, né? Professores, coordenadores, colaboradores, colegas, né? Que estão prestigiando aqui a leituração. Eu estou muito feliz de receber aqui a professora Aline, né? Nós não nos conhecemos, né, pessoalmente, mas assim, eu acompanho as histórias dela no Leituração e acabei indo pro Pedagogia Literária, né, para conhecer um pouquinho mais sobre ela também. Então, a gente vai ter um bate-papo hoje sobre representatividade e mediação de leitura, né? E vou falar um pouquinho da Aline, né? Depois ela vai complementar também, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho, né, de quem é a Aline, né? Aline Costa. Gente, a Aline é professora de educação infantil, né, na rede pública municipal de Belo Horizonte. Atualmente ela é coordenadora pedagógica. Ela é graduada em pedagogia, especialista em infância e cultura, em alfabetização e letramento, pós-graduada em história e cultura afro-brasileira, pesquisadora da literatura infantil e infanto-juvenil. Ela é integrante do Núcleo de Estudos Étnico-Raciais da Prefeitura de Belo Horizonte. E ela é idealizadora de um projeto muito bacana, que ela tem um canal no YouTube, no Instagram, né, que é a Pedagogia Literária. E ela é contadora de histórias, né, e consultora pedagógica. Então, a gente não está com pouca coisa aqui não, né? Ela é uma menina muito bacana, simpática, super assim, amável, né? Aceitou prontamente o convite. E ela mesma apaixonante, a gente vai conhecer um pouquinho sobre ela. Então, a Aline vai, né, agora falar um pouquinho da trajetória dela, mas antes ela vai, né, fazer uma reflexão com a gente e contar uma poesia. Vamos lá, Aline, agora você. Gente, boa tarde a todas e todos, né? Estivermos aí na live. Sejam muito bem-vindos. Para mim é um grande prazer quando Cíntia me contactou, né? Eu falei, nossa, que legal falar sobre, né, o meu trabalho Uhum. e o trabalho, falar sobre literatura, né? Que é o que eu gosto de falar. E você falou da minha formação, acho que não tenho nada a Uhum. acrescentar. Né? Só eu estou pós-graduando ainda, estou terminando o curso de Tá. História e Cultura Afro-Brasileira, né? Estou fazendo na modalidade EAD, então assim, mas já desde muito tempo que eu venho atuando e pesquisando, né? Sobre as relações étnico-raciais, tem algumas formações na área de extensão mesmo, né? De contação de história, e dentro dessa temática que é tão importante e ao mesmo tempo a gente é tão carente dela, né? E uma Uhum. coisa que eu reafirmo é que nós, professores, a gente não pode parar nunca, né? A gente não pode parar de estudar nunca. E dentro dessa temática, eu acho que mais ainda, porque é algo que, por mais que a gente venha em movimento constante, a gente sempre tem mais alguma coisa para refletir, a gente sempre tem mais alguma coisa para aprender, principalmente nesse âmbito das publicações literárias, né?
Tem gente que fala assim, eu fiz um curso há 10 anos atrás. Eu te digo, pode fazer outro, que já tem muita coisa nova aí para Passou ver. muita coisa debaixo da ponte. E aí, como eu, né, falei inicialmente, eu pensei, falei, bom, eu acho que nessa pandemia, pensando tanto pensando nos dois projetos, nada mais do que homenagear os professores, né, que nós podemos também chamar de educadores. E aí eu trouxe esse livro aqui que eu ganhei de presente, que é de fato um grande presente, que se chama Educador. Ele é da Madalena Freire. E o poema que eu selecionei dele se chama Vida de Educador. Há uns dias atrás, eu acredito que muita gente teve a oportunidade de assistir uma live com o professor Antônio Nova, né? E eu me emocionei muito com ele falando que os professores salvaram a escola. Então, eu acredito que isso que o Leituração vem fazendo, né? Essa interação de leitura nesse período, principalmente quando ainda era um trabalho, ele é voluntário, né? Agora a gente até entrou em teletrabalho, mas é um trabalho voluntário. Então a gente tem se reinventado, né? Enquanto educador. Com certeza. Vida de educador. Educador educa a dor. Educa a dor da falta, a dor cognitiva, educando a busca do conhecimento. Educador educa a dor do limite, a dor afetiva, educando o desejo. Educador da frustração, a dor da perda, educando o humano na sua capacidade de amar. Educador educa a dor do diferenciar-se, a dor da individualização, educando a autonomia. Educador da imprevisão, a dor do incontrolável, educando o entusiasmo da emoção. Então, é só para a gente pensar aí, né? Essas dores que a gente... Super pertinente. Nossa, amei. Muito legal. Né? Principalmente essa dor da imprevisão, né? Do desconhecido, né? Que a gente está vivendo agora, né? Então, a gente tem que se reinventar mesmo, né? Os professores vão salvar a escola. Cada um faz a sua parte, né? Do jeito que dá conta de fazer. Exatamente. E um vai apoiando o outro também, né? Então, vamos lá. Então, Aline, qual a sua relação com a literatura, né? Como surgiu essa relação com a literatura, né? Esse amor que você tem, né? Tanto que seu trabalho todo é muito voltado para a literatura. Então, essa paixão pela literatura, ela surgiu desde a infância, né? Eu aprendi a ler muito nova, com 4 para 5 anos. Né? Eu tive a oportunidade, realmente, eu posso até dizer, o privilégio de ingressar na escola ainda na educação infantil. E aí, sempre, né, lidando com livros, e aí com 4 a 5 anos, né, minha mãe também, minha mãe e minha tia se formaram em magistério, minha mãe não atua como professora, mas sempre nesse movimento de escola. Então, desde essa faixa etária, eu já era encantada por literatura. E eu tive uma tia, na verdade eu vou dizer uma tia, mas acho que as minhas tias, a minha família, de uma forma geral, sempre investiu muito. Por perceber que eu gostava de livros, todo mundo sempre me presenteava e investia muito em livros. Então, assim, com 7 anos, uma tia minha que mora em São Paulo, ela fez para mim uma assinatura de revistinha em quadrinho e ela me motivou a criar um clube de leitura entre os meus amigos. Olha que gente! Então, com 7 anos, eu já tinha aí um clube de leitura. Olha que bacana! Né? Essa mesma tia também me presenteou com uma coleção inteira, assim, do Monteiro Lobato, que foram os meus primeiros livros, né, os primeiros livros que eu li e que eu tive que me desfazer deles com muito pesar há pouco tempo, por conta de cupim.
Eu falo que é uma metáfora na minha vida, assim. Eu tinha uma Verdade. estante que o meu pai fez, assim, com muitos livros, daquelas Barças e tudo mais. E aí, minha filha, o cupim tomou conta e eu tive que desfazer. Mas desde então, sempre li muitas histórias para os meus irmãos, né? E depois, as minhas brincadeiras também eram assim, contando histórias para as bonecas, brincando de dar aula. Então, desde muito criança, eu já sabia o que eu queria para mim. Uhum. Posteriormente, eu fui já no fundamental, né, e no médio, eu falo que a literatura ela foi para mim um pouco de uma válvula de escape para o racismo escolar, porque eu me lembro que no fundamental eu estudava numa escola particular, mas assim, com uma condição financeira muito difícil, então eu não tinha livros, né? E minha mãe sempre me motivou, não, vai na biblioteca, vai pegar emprestado, a gente não tem condições de comprar. Então, na escola que eu estudava, tinha muito aquelas provas de literatura, de leitura, né? De literatura. Todo bimestre tinha um livro para ler e eu já tinha que correr na biblioteca e pegar, porque eu sabia que a gente não ia poder comprar. Uhum. E também, então eu passava muito tempo na biblioteca, né? No ensino médio, eu literalmente passava o meu horário de intervalo todo na biblioteca. E eu te confesso que eu cheguei a matar a aula na biblioteca, que era também, né, um refúgio para mim. Assim, eu não tinha muitas companhias no recreio, então eu me encontrava ali naquele espaço, né, naquelas histórias. E Uhum. isso foi perpassando mesmo, assim, até para minha trajetória de professora, né? Eu sempre levei muitos livros para a escola, sempre fiz muita questão da biblioteca. A primeira escola pública que eu estagiei, né, ela tinha uma biblioteca. Então, eu lembro que a diretora de lá, que é a Ana Maria, eu falo disso com muito orgulho, assim, com muita alegria. A diretora de Jorge Ricardo Salum, que é a Ana Maria, ela sempre que eu tinha um tempinho, eu estava na biblioteca, né? Paula também, que é bibliotecária de lá, que eu amo de paixão. E sempre buscando e sempre lendo. E aí eu lembro que a Ana Maria falava assim: não, não chama a Aline, não. Ela deixa a menina estudar, deixa ela ler. Então Então, você sempre quis a biblioteca. sempre gostei de biblioteca. Tem uma história que eu amo, que chama Lulu Adora Biblioteca. Eu Ah, sou. eu se identificava com ela. Pois é, Aline. Então, assim, você falou, né, que que você já tinha criado um clube de leitura. Quem participava desse clube de leitura? Meus Seus primos primos. próximos aqui. Então, você já tinha esse olhar, assim, né, de formar um grupo, né, de estar engajada já com alguma coisa. E você Sim, acredita? Pode falar. na verdade, a minha tia que me deu essa ideia. Ela falou: olha, você vai coordenar, porque vinha o pacotinho, eu lembro que vinham 3 revistinhas. Então, assim, eu tinha a responsabilidade de ler, emprestar, pegar de volta, guardar. Então, esse movimento era eu que fazia. Muito legal. Então, Aline, antes de você falar um pouquinho do seu canal, né? A literatura para você foi um refúgio e você acredita que a literatura, né? Principalmente a literatura negra, né? Afro-brasileira, ela é um ato político nesse momento, né? E acho que no contexto geral da educação, né? Desde o início mesmo. Com certeza, né? Eu falo assim, primeiro lugar, da literatura como arte, e para mim a literatura ela é um ato político poético, né? Tem uma Uhum, pesquisadora, que é a Zingeri, que ela fala muito isso, eu concordo muito com ela. É um ato uhum, político poético. Então, quando eu falo para você que aos 6 anos de idade eu lia Monteiro Lobato, que a gente sabe que é um autor, que é uma pessoa, né, uma figura que era muito racista, de uma escrita, né, que já tinha todo esse cunho, né, da uhum. personalidade Um dele, contexto do também autoritarismo, racista. Uhum. exatamente. Então, se esses livros eles foram capazes de me afetar, eu fico pensando o poder da literatura negra, da literatura afro-brasileira e da literatura africana na vida hoje das crianças, né? Uhum. Então, assim, quando a gente considera a literatura em né, todo o seu contexto como potente, como um ato político,
Quando isso surge com uma representação positiva, o impacto é valoroso. Com certeza. Né? E o papel da escola, né? Nessa perspectiva, né? De acesso também, né? Eu acho que agora com a distribuição, né, dos livros, dos kits, né, étnico-raciais, eu acho que democratizou um pouco, pelo menos o acesso, né? E E aí, qual que é o papel da escola, né, nesse sentido, né, de garantir, né, que esses livros, né, estejam na biblioteca, né, a compra de livros também, a valorização, né, desses livros, né, principalmente para as crianças. Eu acho que não é só a criança negra, que a literatura, né, infanto-juvenil, ela é muito bacana, né, ela tem muita riqueza. Então, não é só para um público-alvo, né? E aí, eu fico pensando, né, qual a importância de trabalhar essa literatura na escola, né? Igual você já falou um pouco, né? Mas qual que é o impacto, né, na criança, né? Nesse sentido. eu acredito que o impacto ele é na formação de subjetividade e na construção de identidade também, né? Uhum, Porque, igual você falou, e ele não é. A gente precisa, desde de muito, né? A gente está acostumado com um tipo de literatura, com um tipo de educação universal, né? Como se uma única cultura ela fosse, né, ela devesse prevalecer. Então, essa importância é de tornar isso, de tentar pensar numa perspectiva pluriversal, que é uma das coisas que eu falo muito no Pedagogia Literária, né? É de que existem outras culturas. Então, para crianças, né, terem contato com outro tipo de cultura é imprescindível. E a uhum, outra coisa é que é essa construção da identidade, né, que ela começa ali bem na primeira infância, né? E a imagem, quando a gente pensa na literatura, como construção de imagem, né, como representação imagética, isso traz para a gente essa importância, né? Então, quando a uhum, criança, quando você fala especificamente da criança, né? Quando uhum, é muito o eu me vejo ali naquela história, se eu me vejo, eu existo. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Ou como eu me vejo, né, representado, como eu estou representado ali, é o que eu acho que cabe para mim. Então, o que uhum, que acontece? Quando uma criança negra tem acesso a um livro em que ela está representada ali como uma princesa, como um príncipe, como um médico, ela começa a entender daquele lugar, né? E quando a criança não negra também tem acesso a isso, ela também começa a acreditar, né, a criar, a construir isso, de que isso é possível. Porque o que a gente via, né, até então, e ainda vê, infelizmente, as princesas, em sua maioria, elas são brancas, elas são loiras, elas têm um padrão eurocêntrico, uhum. né? Que é o que a gente vê na maioria, infelizmente, ainda na maioria dos livros e das opções dos professores, né? E de quem monta o acervo. Uhum. E aí, quando você vai transpor isso para brincadeira, era muito comum você ouvir a criança branca ou até mesmo as crianças negras falarem, não, você não pode ser princesa, porque Você não está a representada, princesa, né, na história? Qual é o seu né? personagem, né, na história? Ao mesmo Nossa, isso é tempo, quando muito. a gente pensa na grande mídia, né, que você liga a TV, você vê nas novelas qual é a representação das pessoas negras, né? Não Com certeza. desmerecendo, mas ela não tem nenhuma profissão, né? Mas é sempre naquele lugar subalternizado, né? Ontem eu estava assistindo, era uma live e alguém falava assim, olha, para o filme, para essas representações, né, principalmente dentro da dramaturgia, para o papel do negro só serve o negro. Mas para todos os outros papéis servem as pessoas brancas. Então, se você pensa, por exemplo, nesse contexto, né, e no tanto que essa representação ela pode ser negativa, porque ela cria essa ideia. Né? Além da criança não se ver nem nas brincadeiras, ela começa a pensar que futuramente, que
Não existe esse tipo Qual o de meu representação. lugar, né, nessa sociedade, né? Qual é o meu lugar? Exatamente. Onde encaixar, né, se eu não tenho essa representação? Isso é muito E é sério. exatamente. A escola ela vem ou para reafirmar isso, ou para possibilitar, né, uma quebra de paradigma e para dizer você Vamos entrar, pode assumir o lugar que você quiser. vamos entrar agora na escola, né? Foi a partir de 2003, né, que as políticas públicas, né, começaram a garantir a inserção dessas questões étnico-raciais na escola, que até então não existia, né? Essa obrigatoriedade. Foi preciso criar uma lei, né, para praticamente obrigar as escolas, né, a se encaixarem, né, e os sistemas de ensino também, os currículos, né, nessas abordagens. As diretrizes curriculares também, né, elas contribuíram para isso, né, para a educação étnico-racial. E aí, Aline, já tem um tempinho, né, de prefeitura, na educação infantil, que mudanças você percebeu na prática das escolas, né, com a implantação dessa lei, que ela é antiga, né, eu acho 2003, mas assim, é muito recente, né, essa inserção das questões étnico-raciais, né, dos projetos, né, às vezes é uma coisa muito pontual, só no dia lá da semana, né, da conscientização negra, né, e como é que hoje você vê isso, né? Como que se dá essa lei dentro da escola, na sua percepção, pela sua prática? Infelizmente, Cíntia, o que a gente percebe é que a lei, como você falou, infelizmente, né, depois de tanto movimento, principalmente no movimento negro, a gente teve aí uma legislação, mas ela ainda não é encarada como lei. Né? E eu falo assim, desde as esferas maiores, que eu falo de MEC, de secretarias, por que eu falo isso, que ainda não é encarado como lei? Porque quando a gente tem uma lei, você precisa criar um amplo sistema de fiscalização, né? E algo também que gira em torno de uma punição, caso isso não esteja acontecendo. E não é isso que a gente vê. Então, como a lei ela não é encarada como uma lei, né, no sentido de que se eu não estou cumprindo, eu estou né, infringindo uma regra, né? Não vai acontecer nada comigo, né? Não Aí sei as se acho que pessoas, não tem monitoramento, né? sim, então ela não é priorizada. Então, assim, eu percebo sim um movimento muito importante. Você mesma pontuou um que foi muito importante, que foi a distribuição, né, de materiais, de um acervo literário, né, o próprio kit A Cor da Cultura, ele foi muito importante, né, a chegada dele nas escolas, mas infelizmente o desconhecimento, o preconceito, ele muitas vezes faz com que esse material ele fique, né, ou encaixotado, ou separado, ou muito alto, muito distante, como ninguém pode acessar, né? Ainda funciona assim. E aí, o que acontece? Como não é prioridade, como não é visto como algo que tem que, igual você mesmo disse, é uma obrigatoriedade de ensino, e que isso esteja presente, né, que perpasse todo o currículo. Não é para ser tratado como algo eventual e A pontual. frente, né, da escola. Né? Isso tem que estar Então, na prática da escola. E é muito difícil, né, Aline? A gente sabe disso. Né? A gente sim, propôs projetos pedagógicos, né? Então, assim, é difícil porque as pessoas também não incorporaram, né, essa lei. Então, aí a gente entra um pouquinho na formação do professor também, né? eu concordo com você. Que formação que a gente precisa, né? Qual formação o professor tem que ter para ele aprender, não é aprender, saber lidar com isso, né? Assim, no leitoração a gente sente que os professores eles têm um pouco de receio, né? Eu até comentei com você, né? Na hora da contação de história, será que eu posso vestir de índio para contar uma história indígena? Será que eu posso, né, colocar algum apetrecho que lembre a questão étnico-racial? Às vezes eu não sou, né? Eu não sou uma representante negra naquele momento para contar uma história. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que isso aparece muito, né, na hora da leitoração, é uma coisa que estava me afligindo. Tanto que eu falei assim, gente, vamos chamar alguém, né, que represente, que possa falar, né, um pouquinho disso. Bom, um ponto que eu falo muito, Cíntia, é de que para mim, existe uma linha muito tênue entre o desejo, às vezes, de uma homenagem e você acabar criando uma fantasia.
né? Então, a gente se fantasia de um personagem. Uhum. E aí, quando você vai trabalhar com a relação étnico-racial, você não está trabalhando com um personagem. Você está trabalhando com uma cultura de um povo que existe, né? E que ele quer ser, a gente não deseja, né, que ninguém se fantasie. Então, todas as indumentárias aí, elas têm um sentido, elas têm um significado. Elas podem ser utilizadas desde que aquilo tenha, né, um sentido e um significado para aquilo que você vai trabalhar. Então, para contar qualquer história, eu sempre me pergunto, né? E aí eu estou dizendo eu, Aline, né? Não é uma regra. Não quer dizer porque eu vou contar uma história para criança, eu preciso me infantilizar. Eu preciso colocar um lacinho, fazer uma Maria Chiquinha e me vestir de criança, porque eu vou contar história para criança. Se eu vou contar uma história, né, de um orixá, eu não preciso me vestir daquele orixá. Estou dizendo que eu não preciso, porque às vezes a gente acha que precisa, né? Mas se aquilo fizer relação, se aquilo for agregar, fizer sentido em termos de cultura, pode sim ser utilizado e é até muito interessante, né? É muito interessante quando você vai trabalhar com histórias africanas, a gente trabalhar com o mapa do continente africano, né? A gente situar de qual lugar que é aquela história. Eu tenho um livro aqui de contos africanos que ele é muito bom, porque ele já traz o mapa e em cada conto ele diz de onde é aquele conto, né? Então, isso é muito importante também. E a gente só consegue isso estudando, né? Fazendo formação, pesquisando. E aí, um segundo ponto que eu acho que ajuda a gente a não errar no critério de escolha é a gente escutar as vozes dessas pessoas, que é um pouco do que você está dizendo. Vamos trazer alguém que esteja nesse lugar de fala para poder falar aqui. Sim. Então, o que acontece? O que eu observo, né, nessa minha pesquisa de acervo literário é que os livros que mais contêm equívocos são livros de pessoas não negras. Então, o que a gente atualmente tem se falado muito da literatura negra brasileira, né? O Pucci, ele cunha esse termo, a literatura negra brasileira, que é a literatura feita por pessoas negras aqui no Brasil, que trazem dilemas, trazem cotidianos, né, que são para fortalecimento das pessoas negras. Então, por exemplo, se você quer trabalhar com a temática negra, então procure autores negros, ilustradores negros, editoras que já têm essa intenção, né? Então, em termos de acervo, é isso. A mesma coisa para a questão da cultura indígena, né? Se você quer trabalhar, a gente tem aí o Daniel Munduruku, a gente tem vários autores que eles vão dizer deles. Então, dificilmente a gente, né? Eu estou dizendo até o dificilmente, a gente vai encontrar uma literatura ruim desse tipo de pessoa. Né? Então, eu acho que vale muito a gente pensar para quem que eu vou contar essa história, né? Quem é o meu espectador? E mesmo contando essa história para crianças muito pequenas, a gente precisa ficar muito seguro e confiar muito na nossa oralidade, no nosso gestual, né? Ele diz muito mais do que a gente se paramentar com acessórios, né? Então é isso, é conhecer a história antes. E uma outra dica que eu dou, conheça a história da história. Quem escreveu essa história, né? Por que escreveu, em qual contexto. Muito bacana. Nossa, estou aprendendo muito com você. Tá me ouvindo? Ah, que bom. Tô, agora te ouvi. Então tá. Aí, Aline, então assim, as principais dificuldades, né, que a gente encontra quando vai trabalhar essa temática na escola, na sua opinião, né, assim, o que você acha, assim, são dificuldades que a gente tem e precisa ser superado? Eu acho que a formação, né, do professor, né, essa questão de... Muitos professores, às vezes, evitam o trabalho com o livro até por essas questões que você falou. Como que eu vou contar essa história? Será que eu não estou me apropriando de uma cultura que não é minha? Né? Então, assim, tem muito dessas questões mesmo. Tem alguma coisa assim, que você acha assim, que a maior dificuldade, você acha assim, em relação, por exemplo, à comunidade? Como a comunidade recebe, né, esse trabalho com a temática étnico-racial?
eu sinto que esse entrave, né, em relação à comunidade e às famílias, ele realmente dificulta muito o trabalho, porque aí perpassa pela questão do preconceito, né? E Uhum, aí, infelizmente, o racismo no Brasil, ele trouxe a ideia de que tudo que é do negro é ruim, né? A religião, a uhum, música, né? É ruim, né? Tem a questão da religião, que também é um grande entrave. E o que que uhum. acontece? Os professores, às vezes, eles não querem, eu acredito que na maioria das vezes, eles não querem comprar essa briga. Porque a Com gente certeza. Esse sabe que, afrontamento, né? Eu, infelizmente, hoje é comprar uma briga. E você só consegue, né? Porque a gente tem um respaldo legal para isso. Então, por que não? O que que eu estou fazendo de errado, né? uhum, Então, quando você tem o primeiro ponto e o crucial, aí você disse que é a formação. Se eu tenho argumento, se eu estou segura do que eu estou fazendo, se eu estou amparada por uma legislação, não tem comunidade que me pare. Só que uma uhum. coisa, né, que aí eu falo muito na escola e que eu percebo muito em questão de prática mesmo, e também com relatos, né, de experiência dentro do núcleo, é que a gente precisa conquistar a família. Então, se eu tenho isso, né, esse conhecimento, eu preciso. O que que é o preconceito? É quando eu não tenho um conceito, eu não conheço bem aquela temática. Eu ouvi alguém dizer isso, né? E eu não Uhum, sei bem como que isso funciona. Então, a gente precisa trazer conceitos, né? A sim. gente só consegue vencer. Né? A Tanto gente quanto o professor, a família também ela não entende, ela não compreende. E aí leva para né, para um outro campo, né, da religiosidade, né, que e assim, às vezes é uma criança negra, né? Ela pega um livrinho bacana, ela tá levando para casa, a mãe vem naquele rompante, devolve o livro para a biblioteca, não quero que minha filha pegue esse livro. Estou falando assim, coisas que eu já passei, eu já fui sim, auxiliar de biblioteca, eu já trabalhei em biblioteca. Então, assim, eu achava um absurdo, né? Por que isso, gente? Porque, né? Então, assim, o negro com preconceito em relação a ele mesmo, né? É muito complicado isso, né? Então, assim, é uma formação, eu acho que é geral mesmo. É professor, é família, é comunidade, é é, sociedade. É muito sim. amplo, muito amplo. É uma estrutura. E aí, quando você fala disso, é porque, para mim, um entrave muito grande é o religioso, né? A intolerância religiosa, a discriminação, isso é um grande entrave. E quando a gente pensa no nosso público, que é um público, né, que tem uma grande maioria de pessoas, né, Sim, com uma vertente evangélica, e não são todos, né, eu não estou dizendo que são todos, uhum, mas que por muitas vezes desconhecem as religiões de matriz africana e já criam esse preconceito. E é muito importante a gente esclarecer para as famílias, a gente deixar nítido para as famílias que tanto a lei quanto a história e a cultura africana, afro-brasileira, indígena, ela não tem nenhuma intenção de doutrinar, sim, de ensinar a religião, né? uhum, A uhum, religião, qualquer religião, ela faz parte de uma cultura, né? sim, Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos turbantes, que são tão aceitos, né? E hoje, atualmente, por conta da moda, a gente se remete também às religiões de matriz africana, né? Então, antes disso virar moda, ele está dentro de um terreiro, né? uhum, Então, ontem mesmo eu participei de um encontro, né? Uma roda que uma colega, assim, com muito cuidado, ela falou, né, sobre o candomblé, sobre a Umbanda, o que que é, e eu falei, gente, é disso que a gente está precisando, a gente está precisando dizer disso dentro das escolas. Porque uhum, eu não sei, então eu tenho medo, eu já travo, eu não quero nem saber, eu não quero nada que diz disso, né? uhum. E aí também pode passar essa ideia de que trabalhar com cultura, né, e com história africana, eu estou trabalhando diretamente com a religião, e eu não estou. Então, a gente precisa deixar claro para as famílias, nós não estamos com a intenção, isso é a família que vai fazer, né? A gente respeita cada religião, né? A Uhum. escola, ela é laica, nós não temos, né, não cabe à escola isso.
E o princípio da laicidade, ele vai, não é de não trabalhar nenhuma religião, mas de não privilegiar nenhuma religião. Então, dizer disso também é muito importante. Mas nesse âmbito, né, do respeito, de informar as famílias. A questão também, né, do projeto político-pedagógico da escola, né? Eu acho que quando essas questões estão abordadas nesse projeto político, né, a escola tem mais força. Então, no momento da construção, eu acho que a comunidade tem que estar presente, tem que entender, né, o objetivo do trabalho, né, com essas questões. E eu acho que falta esse diálogo mesmo, Aline. Assim, às vezes até por falta de tempo mesmo, né? Falta de organização para a gente fazer isso. Eu acho que a escola é muito carente desse momento com a comunidade, de discutir essa questão da diversidade e da diferença, porque é uma coisa que existe, né? E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, muitas vezes a gente ajuda a silenciar essas vozes na escola, né? Mesmo sem querer, você não quer fazer isso, mas você não tem esse enfrentamento. A gente não tem condições, né? Igual eu te falei, falta formação, falta base, né? Falta uma postura mais assim não é empoderamento, a gente é conhecimento mesmo, sabe? Então a gente fica travado, igual você falou, muito complicado, né? Então, assim, tá muito bacana a nossa conversa. Nós estamos aqui viajando já. Deixa eu contar aqui. Que é muito bacana. Uma olhada, é uma coisa muito complexa, né, na escola. Eu acho, só para concluir, o que você está dizendo, igual você falou assim, às vezes a gente não tem tempo. Isso é porque a gente tem tempo porque a gente tem prioridade. Então, se isso for uma prioridade dentro da escola, a gente vai conseguir. Com certeza. Porque mesmo que eu não sei, o outro não sabe, a gente vai buscar quem sabe, a gente vai fazer parcerias, a gente vai trazer, sabe, pessoas que conseguem. Prioridade, né? Se é uma coisa que incomoda, se é uma coisa que está rodeando ali, né? As conversas, né? É isso que tem que ser. Então, você falou assim, bacana demais, fechou. Então, Aline, essa literatura infantil, né? Muitas vezes ela é uma forma de enfrentamento do racismo, né? E do preconceito na escola, né? E assim, você fala muito, né? Na pedagogia literária da importância da afetividade, né? Da afetividade, né, e da identificação do leitor com aquele livro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, dessa literatura para a criança. Aqui o Sam de Oliveira, uma escritora maravilhosa, assim, que eu sou apaixonada, ela fala sobre o encantamento, né? Eu acho que pensar em afetividade para mim, e principalmente no momento de mediação de leitura, é pensar no encantamento. Quando eu me encanto com uma obra, quando eu me deixo afetar por aquela obra, eu tenho muitas chances de encantar outras pessoas, né? Então, eu penso que é muito sobre essa questão. E eu falo muito no Pedagogia Literária sobre o afeto, porque a minha relação com a literatura ela é afetiva, e eu construí memórias afetivas por meio da literatura. E eu acredito nesse poder, né? Nessa interação. Eu me lembro, assim, o meu pai, ele tinha uma coleção de livrinhos de faroeste. E aí, quando eu era muito pequena, eu lembro que no domingo ele sentava com esses livros ali e eu ficava perto, assim, que eu queria saber o que ele estava lendo, assim, aquilo me instigava, né? Então, eu falo muito desse momento de mediação, que ele é muito importante, ele é, de fato, uma troca afetiva. E se ele não é uma troca afetiva de quem está lendo para mim, ele é de mim com o autor, né? Eu acho que quem escreve uma história, quem conta uma história, a Sônia Rosa fala, né? Quem conta a história abraça alguém. Então, eu acredito muito nisso. E quanto a essa relação, né? Igual as pessoas às vezes falam assim, ai, mas que livro que eu leio? Lê um livro que você gosta. É o segredo para você contar uma boa. Eu não conto histórias que eu não gosto. E eu acho que isso fica muito nítido, né? Professor leitor, né? Eu tenho que conhecer a história, né? Eu tenho que ter propriedade para mim, né? Contar essa história para alguém. Isso é muito sério também. Sim, e aí eu vou entrar no papel do professor, né, Aline? Qual o papel do professor, né, na mediação dessa leitura? Né, assim, dessas obras literárias, tanto étnico-raciais quanto todas as, né, de literatura infantil, né? Qual seria assim, fundamental, né,
Qual é o papel do mediador, né, nesse caso? Do professor na Pois escola? é. O papel do mediador é esse papel de encantador, né? O que acontece muitas vezes é que nós, professores, tivemos uma formação muito deficitária também no campo da Uhum, literatura. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, que a literatura, uma crítica que eu faço muito no pedagogia literária, e como professora, como pedagoga, como coordenadora, enfim, é a didatização da literatura. É porque a gente tem o péssimo hábito de achar que escolher um livro tem que ser para ensinar alguma coisa. Essa é ou para uma fazer um das roteiro, possibilidades. um roteiro. Né? A gente viveu aquela Uhum, história do prova, tinha que ler para fazer prova. Então, tem muita gente que não gosta de ler. Então, a uhum, primeira coisa, para a gente fazer uma boa mediação, e você fala do papel do professor, é o papel de formador de leitor. E é o papel de formador de leitor literário. E formar uhum, leitor literário não é qualquer coisa, não é fácil formar um leitor literário. Né? A uhum. gente ensina a ler e escrever, talvez até com um pouco mais de facilidade, mas formar um leitor literário, que é algo muito específico, a gente precisa passar por essa experiência do encantamento. Então, É. nós adultos, é por isso que no Pedagogia Literária eu faço muito essa dobradinha. Eu busco trazer a motivação de leitura para o adulto, porque é o adulto que vai fazer essa mediação. Então, se o Uhum, adulto é capaz de se deixar afetar por uma história que seja, ele vai conseguir afetar a outra pessoa, né? E quando eu uhum. falo dessa relação de afeto, né, de se deixar afetar e ser afetado, não quer dizer que tem que ser só, eu vou contar uma história com um final feliz, eu vou contar Aham. aquela história, uma história de amor, né? Eu não estou falando só sobre É, isso. Porque eu posso contar uma história e a pessoa não gostar. Mas se você não gostar, você também foi afetado por essa com história. Né? certeza. Aquilo provocou alguma coisa em mim. Eu acho que Eu a não gente gostei. tem, né, a tristeza, né, lidar com a morte, né, são questões do dia a dia que às vezes a gente fica, né, protegendo muita criança e não é isso que ela quer. Ela quer saber, né, o que que é isso, né, por que essa tristeza, né, nem todos os finais são felizes, né, nem todas as Sim. famílias são uma maravilha, nesse sentido. Ô, Aline, eu tô com uma coisa na cabeça aqui, que é a questão, por exemplo, né, você contar uma história, né, literária, afro-brasileira, né? E assim, no momento da história pode surgir algumas questões relacionadas às crianças mesmo, né? Essa questão do racismo, às vezes um preconceito, né? Uma observação, e o professor às vezes fica meio desconcertado, né? E assim, muitas vezes o professor às vezes deixa para lá, né? Joga debaixo do tapete, não vamos discutir esse assunto, né? Então, assim, eu acho que a literatura, ela é um momento que ela é um enfrentamento, né? É um momento que o professor pode aproveitar para fazer essas discussões, né? E ter esse tipo de Isso. conversa com a turma. O que você acha? Com certeza. E por isso que a gente tem que ter essa segurança. Porque ela pode tanto ser um fator de combate, né? De enfrentamento, quanto ela pode ser um papel Para sempre. de manter, né? Hum, Ela pode também produzir questões negativas. Vou dar um exemplo prático aqui de uma questão assim que aconteceu, que eu presenciei. Uma professora lá da escola chegou para mim e falou assim: Ó, Aline, aqui na escola tem um livro Meninas Negras, que é um livro da Amado Costa, maravilhoso, um livro lindo, que eu super indico. conheço. Lindo. E a filha dela estava próxima a nós, e a filha virou e falou assim: Não, mamãe, por favor, esse livro não. Não pega esse livro, não. Eu falei, uai, mas por quê? E a mãe ficou assim, a minha mãe, professora, olhando para mim, o que é que tem nesse livro? Aí ela falou, mas por quê? Aí a menina falou assim, porque a professora contou esse livro na escola, e ela contou uma história muito triste das pessoas que vieram para cá, que morreram no navio e tal, tal. Então, assim, eu digo que não basta só você colocar o livro na mão do professor. Porque dependendo de como você usa, que ele pode ser tanto uma arma para você, né, Nossa, para um pode ser enfrentamento, também. ela ficou traumatizada. Então, assim, dependendo de como você conta, de como você trabalha com aquele livro, você reforça o estereótipo.
né? Então, eu falo, a gente tem que ter muito cuidado com a escolha de histórias. Eu tenho histórias, às vezes você olha a capa, então a gente tem, por isso que eu falo muito de pensar não só em quem escreveu, mas na ilustração, né? Tem livros que... A gente tinha um livro que já não está muito no mercado, felizmente, mas que ele falava sobre o cabelo crespo como um cabelo que arrastava geladeira, né? E eu digo assim, por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre em informação, assim, porque não dá para julgar, porque às vezes a gente até chega e fala, quem nunca? É porque a situação do professor também, né? A gente se colocar no lugar do professor é muito difícil, né? Nesse momento. A gente precisa se colocar nesse lugar de aprendiz, né? O fulano, perguntar para uma outra pessoa, buscar, tá? A gente tem a internet hoje aí que está muito a nosso favor, né? E buscar discussões mesmo. O protagonismo me incomoda muito, sabe? Assim, tem uma contação de história que já está até no YouTube, de crianças brancas contando a história das crianças negras, né? Desse livro Meninas Negras. Né? Então, assim, houve até uma polêmica no Leitoração, a gente discutiu um pouco, né? Isso, o que você acha sobre isso, Aline? Porque fala, eu sou fulana de tal, eu vim da África, sabe? A pessoa, né? Eu fiquei meio complicada, assim, a gente ficou meio assim, sabe? Deu um nó, assim, eu fiquei, gente, será que isso é adequado? Será que não é adequado? Né? Essas coisas que às vezes o professor não sabe. Para ele, naquele momento, não foi inadequado. As crianças brancas fazendo papel de meninas negras. Mas o que você pensa a respeito disso, né? Você que está nessa área, que estuda sobre isso. Eu penso que, assim, depende muito do contexto. Eu não sei, assim, qual é o total contexto. Mas eu penso que a literatura, ela é para todo mundo, né? Eu até faço no Pedagogia Literária, eu não faço esse recorte, eu trato com o princípio de equidade. Eu busco trazer lá uma boa literatura, primeira coisa. E segundo, trazer o que não está circulando, né? Que aí, infelizmente, perpassa por esse tipo de literatura, né? É literatura negra, literatura africana, que acaba ficando... Né? Então, se a gente fala assim, eles não podem contar essa história, mas é uma história tão bonita, né? Que pode atingir todo mundo. Exatamente. Né? Então, depende do contexto. Eu vou te dizer uma história contrária. Igual, por exemplo, esse livro aqui, ó, O Pequeno Príncipe Preto, é um livro do Rodrigo França, que ele surgiu como uma resposta, né, como uma forma de ressignificar o tão famoso, né, o clássico, que eu também amo, O Pequeno Príncipe. Por quê? O ator do O Pequeno Príncipe Preto, ele virou uma peça de teatro. E o ator, né, quem fez o protagonista, O Pequeno Príncipe Preto, ele passou por uma situação na escola, que era uma situação de uma peça de teatro, em que ia se encenar o Pequeno Príncipe. E aí, ele quis ser, assim, um ator extremamente potente, ele queria ser o Pequeno Príncipe, e a professora disse para ele que ele não poderia ser o Pequeno Príncipe, porque o Pequeno Príncipe não é negro, não é preto, né? E aí, eu penso também, não é que não possa, mas eu acho que se você tem a possibilidade, ok. E aí eu vou falar de um outro lugar, né? Porque eu falei, para o negro só tem o papel do negro, né? E para o branco tem todos os outros papéis. Então, eu sempre parto desse princípio da equidade também. Então, eu não vejo como um problema, mas depende muito do contexto, né? E é muito mais potente quando você tem alguém ali nesse lugar para falar. Igual, às vezes, eu faço uma busca no YouTube e eu vejo, assim, várias contadoras de histórias brancas que, às vezes, estão trazendo histórias com uma representação negra. E eu também fico me questionando isso. Então, não posso dizer que eu tenho uma resposta do pode ou não pode. Mas eu acho que o papel da representação, né, o lugar da representação, é de nos deixar livres para representar o que a gente quiser. Né? De ninguém limitar e dizer se eu posso ou não contar. Né? E aí cabe a gente pensar muito. Então, assim, se eu tenho num lugar alguém com esse lugar de fala, que essa pessoa fale, que essa pessoa represente. Mas eu também não posso, pensando em professor, eu não sou negro, então eu não posso contar essa história. A gente é complicado, né? Porque aí como é que você vai fazer? Né? Não tem como. E também tem igual disso. A gente precisa muito construir essa representatividade nas crianças não negras também, né? Nas pessoas não negras também.
Tô achando que o bate-papo tá um pouco travado, porque já tem tanta coisa. Deixa eu voltar aqui. A Aline, gente, a tem gente tá, muita tá. pergunta, né? Tá algumas aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, do pedagogia literária, né? Fizesse sua propaganda, né? Do seu trabalho lá, que é muito bacana. Tá aparecendo os nomes aqui, que eu tava querendo tirar, mas não tô conseguindo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Tá. né? O Aí depois projeto, eu faço bate-bola com você e vou te fazer as perguntas. eu tô preocupada aqui com o tempo. Você Problema acha não, que a se sair, gente... tá? Tá. Problema não. O que que acontece? O pedagogia literária, ele surgiu de um desejo, primeiro, né, de juntar, assim, de eu partilhar o que eu penso, o que eu venho pesquisando, em termos de literatura e pedagogia. A literatura realmente é a minha paixão desde sempre, então é algo que eu já queria trabalhar. Mas esse perfil, ele surgiu agora, né, esse projeto, ele surgiu agora na pandemia. E por quê? Quando a gente bem interrompeu as aulas e tal, foram duas motivações grandes. Interrompeu as aulas, e aí eu fiquei muito tempo sem ver meu sobrinho fora da escola, e a gente sempre, né, eu tenho um acervo muito interessante aqui também, ele sempre vinha aqui para casa, pegava as histórias e tal, a gente já tinha essa vivência, e sem poder fazer isso presencialmente, eu tive a ideia de gravar um vídeo, mandar para ele. Foi super estranho. Eu falei, meu Deus, é a primeira vez que eu vou contar uma história olhando pra minha cara. Porque eu tô, né, há anos contando histórias para as crianças, interagindo e tal. E eu fiz esse vídeo e mandei. E minha irmã me deu um retorno de que ele tinha ficado encantado, assim. Que ele não parava de pedir para ver. E aí ela mandou esse vídeo lá no condomínio dela e todo mundo gostou muito e as pessoas começaram a pedir. Eu falei, pronto, vou criar o perfil e vou aliar com a contação de história também. E aí me veio também um insight, porque desde 2018 que eu venho construindo na escola, lá na EMEI, uma proposta de trabalho com a literatura e com as relações étnico-sociais, a literatura como uma estratégia para a implementação da lei, porque, igual a gente falou, é uma das possibilidades, não é a única. E aí a gente foi eu, a direção, as professoras, a coordenação de uma forma geral, a gente foi construindo um acervo. E o nosso projeto institucional desse ano se chama Projeto Baobá, Histórias de Raiz. Então, nós começamos, fizemos formação com uma do Costa, cheia de expectativa, um acervo lindo, e de repente a escola fecha. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, esses livros não podem ficar parados lá na escola, né? E aí, em parceria com as meninas, veio essa ideia, né? Uma parte do acervo, né, tá comigo. E aí eu vou fazendo essas contações e vou repassando também para as crianças da escola, né? Então, é uma coisa que começou com uma ação, né? Inicial mesmo, por uma vontade, e aí eu me vi nessa necessidade. Então, a gente tem dado continuidade, dentro do possível, né, ao projeto dessa forma. O Leituração é muito parecido também, né? Através da Quando te falo, literatura, a gente quando faz esse nasceu, resgate, esse vínculo afetivo aí, que vira pedagógico, vira literário. E eu acho que a participação dos professores tem reforçado muito isso, né? E ajuda muita gente, né? Então, assim, para mim, por exemplo, a leituração é uma terapia. Lá que na hora que eu estou contando história, eu estou viajando, estou lá pensando nas crianças, né? sim, Acho muito bacana. é muito Ali, bom. muito, tá maravilhosa a nossa entrevista, mas a gente vai ter que, né, agilizar um pouquinho. Então, Tá. assim, vou fazer um bate-bola com você agora, né? Gente, acompanhe o canal da Aline, é muito legal. Ela fala de literatura para adultos também. Eu assisti alguns vídeos, muito bacana, viu? Vale a pena lá no Instagram dela. É sábado, não é, Aline? Você conta história para Olha, adultos? na quarta-feira, sábado para adulto, quarta para criança, e o de quarta eu direciono para o canal no YouTube. As pessoas começaram a me pedir, porque para criança fica mais fácil, eles conseguem ver no tablet, na TV, né, na Smart TV. Então, por Verdade. isso que eu criei o canal. Então, para as crianças, ele está no YouTube Vou contar também. o vídeo Mas no canal. Tá falhando.
Pessoal, a gente tá voltando. Eu esqueci de olhar o tempo, acabou que o tempo passou. Deixa eu ver se a Aline aparece aqui. Vamos voltando, gente, porque o tempo, né, passou e acabou que a gente se perdeu aqui na conexão. Vou esperar a Aline retornar. Escreve no papel, tá, mãe? Tá, escreve pra mim, por favor. Meu WhatsApp falhou aqui do outro celular, não tá funcionando. Deixa eu ver se a Aline voltou aqui. Gente, vamos entrando. Daqui a pouco a Aline volta pra gente continuar. Queria agradecer vocês, tá? Por estar acompanhando. Eu acho que é um tema muito bacana e acrescenta para todos nós, né? Muito conhecimento. Tô esperando a Aline voltar aqui. Acho que ela tá com dificuldade para voltar. Vamos ver. Acho que ela já me pediu para voltar aqui. Não, ainda não. Ainda não voltou. Rose, pedagogia literária. Será que aqui não volta? Ah, voltou. Faça as perguntas para mim, por favor. Aí, a Aline, é assim. Cai e a gente volta. Agora a gente tem mais uma hora para falar. Não vai ter fim, não. Você anotou as perguntas aí, né? Perguntas. Ô, produção, cadê as perguntas, produção? Meu celular falhou aqui. Ô, Aline. Sim, você salva essas lives? Já salvei a primeira, que da outra vez eu perdi a primeira. Então, assim, a gente tem que ficar salvando, é muito assim. Gente, letramento digital, né? É outro desafio pra gente, né? Então a gente vai vivendo e aprendendo. Na marra. Não é? Na marra mesmo, ó. Webconferência, formulário, não sei o que lá, coisa que eu nunca fiz na minha vida e tô fazendo. Não acredito que estica, não. Aqui, Aline, então vou fazer algumas perguntas, né? O pessoal colocou aí no chat, apesar que o chat parou um tempo. Aí teve uma pessoa que perguntou quais as ações antirracistas a escola deve proporcionar, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Ela perguntou nesses termos, né? No caso, a gente está falando mais da literatura, né? No caso aí. Sim, mas eu acho o que eu disse. A literatura, ela é uma das estratégias. Uhum. Então, o ensino, né, da história e da cultura, e eu não estou dizendo só de educação infantil, ela é uma estratégia. Porque o que é o antirracismo, né? Eu acho que, assim, existem algumas especificidades, por exemplo, de você falar do antirracismo. O antirracismo, ele é todas as ações que você faz para combater o racismo, né? Então, aí você tem possibilidades, assim, imensas. Uma gama, né? Uma gama de possibilidades, que ela vai, assim, né, de tanto de práticas cotidianas, né, quanto de estratégias pedagógicas mesmo. Então, eu acho que, assim, a literatura, a gente já falou que é uma delas, pensando, assim, no que eu trabalho, né, que é no campo da infância, a gente percebe muito na questão da construção da identidade, né? Então, o trabalho com a cor da pele, com o cabelo, né? A gente trazer elementos da música, da arte, né? Da própria história, que faz com que as crianças aprendam sobre isso, né? Esse é um outro debate que eu tenho travado lá no Pedagogia Literária, que assim, não basta você dizer para uma criança aceitar o cabelo dela, você tem formas didáticas, pedagógicas de explicar por que esse cabelo tem essa estrutura, né? Por que ele é desse jeito? Porque dizer para uma pessoa ou para uma criança negra aceita o seu cabelo é muito pouco. Na verdade, assim, quando você tem uma sociedade que nega isso como beleza, né? Então, quando eu estou falando questão da infância, é nos brinquedos, né? A gente tem escolas que ainda tem muito pouco, né? Bonecas negras, bonecas e bonecos negros.
dentro se a gente for pensar na questão do cuidado, né, que é muito da educação infantil. Então, a gente percebe, por exemplo, no espaço de berçário, a gente ainda tem falas e atitudes que não valorizam aquele corpo negro, né? Infelizmente, a gente tem notícias de berçários, por exemplo, que as pessoas pensam que a pele do bebê negro é mais resistente, ele pode ser trocado por último, né? Ou do próprio toque, do próprio colo, né? Tem estatísticas que comprovam que os bebês negros eles recebem menos colo que os bebês brancos, né? Sim, Então, se eu quero ser né? Eu falo assim, pequenas ações que vão dessa valorização, desse respeito, desse reconhecimento, desse cuidado com o nosso próprio corpo. Eu não estou dizendo nem só de uma cultura e de uma história, mas com o nosso corpo, né? Então, essas ações cotidianas mesmo, que na brincadeira a gente vai trabalhando, né? E aí você pode trabalhar, não é só a questão da raça, mas também a questão do machismo, que às vezes a gente, dentro da brincadeira, a gente reforça estereótipos também, né? Então, eu acho que tudo que a escola puder fazer, eu acredito que tudo que a escola puder fazer no campo de conhecimento, de informação, né, dessa cultura, dessa história, são ações antirracistas, né? O que a gente falou anteriormente, de chamar pessoas para um debate, de trazer esse protagonismo negro para dentro da escola. Eu vou chamar uma contadora de história, vou contratar uma contadora de história. Tá, que contadora de história que você vai contar? Eu vou contratar um grupo de teatro. Então, acho que tudo que a gente for pensar em trazer dentro da escola, pensar nesse princípio de equidade, sabe? Porque não dá para a gente pensar, infelizmente, embora a gente busque a promoção da igualdade, a gente só consegue a promoção da igualdade se a gente usar o princípio da equidade, né? Então, quando a gente vai escolher um protagonista lá para um teatro, a gente tem que vou chamar aquele assim, né? Chamar aquele... Gente, pensar nisso, assim, né? No nosso racismo cotidiano. Com certeza. Eu estava pensando, você está falando aí, eu estou pensando, né? Eu tenho, né, a direção da minha escola, a gente tem muito cuidado com essa representatividade, né? Então, eu vou fazer um cartaz, a criança negra tem que estar lá no cartaz, né? Atividade, você está fazendo atividade, vamos colocar os menininhos lá. Gente, tem que ter uma representatividade, tanto a criança com deficiência também, né? Que faz parte do cotidiano da escola, elas também têm que ser representadas nessa realidade. E às vezes a gente esquece disso, né? É uma coisa assim. E às vezes, Cíntia, o que eu estou dizendo também, ele vai além disso, sabe? Para mim, a palavra representatividade ela é muito importante, mas uma coisa que eu insisto é que só representatividade para a gente não é suficiente, né? Por isso que eu insisto no princípio da equidade. Igual você pensa, às vezes você tem uma sala de aula que você tem 90% das crianças negras. Por que eu vou colocar... Eu vou fazer um cartaz e eu vou colocar uma criança negra. Né? Por que eu não posso colocar todas as crianças negras? A Nilma Lina escreveu um artigo recente que ela fala de justiça. Né? Essa equidade ela é uma justiça. Então, quando você prioriza essas questões no currículo, você está fazendo também uma ação afirmativa, é justiça. Né? Alguém até colocou aí, antirracismo não é só sobre conceito, é sobre uma prática. E por que essa prática ela não acontece com tanta efetividade? Porque ela envolve perda de privilégio, né? Então, se eu vou colocar ali, se eu vou ouvir a voz dessa minoria, eu vou perder o meu privilégio de destaque, eu vou perder o meu lugar de destaque. E as pessoas não querem perder esse lugar. Né? Então, a gente precisa pensar muito nisso. A gente vê muito essa modinha antirracista agora, mas a gente vê que as pessoas não querem perder o privilégio delas, não. Né? Então, tem até uma pergunta, entrando nisso aí que você está falando, né? Sobre o caso do ministro da Educação, né? Esse ministro, né, que chegou, né? Ele era negro, né? O que você pensa a respeito disso? O que aconteceu com o ministro, né? Infelizmente, assim, para mim é uma situação lamentável porque é uma mentira. A questão é que a gente tem
em uma sociedade racista, a gente tem, não é 2 pesos, 2 medidas, né? Com É aquele certeza, né? ditado. Uhum. Então, a gente tem nesse desgoverno, né? A gente já teve outros casos, mas quem é lembrado? Né? Isso aí é quando eu digo dessa carga histórica que a gente carrega, né? Estava falando muito com algumas colegas desse lugar. Nós, mulheres, pessoas negras, a gente não pode errar, não. E se você erra, você, né, tem aquele ditado, quando não é na entrada, é na saída. Não é assim? Então, a gente ainda carrega essa carga. Então, assim, não estou dizendo, né, não estou minimizando o que aconteceu. Mas, quando você pensa em quem mente sobre currículo, sobre quem está atrelado a fatores negativos... Para mim, ali tudo é mentira. Não é? É o quê? Para mim, todos ali agora eu não acredito em mais nenhum currículo daquele povo. Porque, não é? É uma prática para eles natural, né? Pelo que eu vi ali. Mas, infelizmente, o racismo faz com que sobrecaia, né? Eu ouvi a minha vida inteira a minha mãe alertando, os meus pais alertando a gente, já é preto. Então, a gente ainda carrega esse peso. Você não pode errar, né? Você não pode errar, você não pode falhar, você não pode... Né? A minha visão para essa situação é mais nesse sentido. Aqui está falando um pouquinho do livro didático, né, das escolas. Né? Eu acho que agora já tem uma certa, igual você falou, um conceito de representatividade, né? Mas será que realmente é efetivo? O que você pensa a respeito? Eu penso que a gente caminhou em algum sentido, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Mas eu já vejo, assim, eu acho que com a BNCC, com essas novas coisas, a gente caminhou. O que me preocupa muito, tanto no livro didático quanto no livro literário, são essas novas regras que estão por vir. A gente teve um PNLD agora, um edital para o PNLD, que me preocupa muito, né? Porque ele coloca em xeque mesmo tudo isso aí. Então, eu espero que a gente tenha melhoras, não retrocesso, né? Que a gente avance, não retroceda. Pois é um desafio, né? Não retroceder nesse momento, né? Tem uma pergunta também que falou se você participa de algum coletivo. Você falou que participa, né, do grupo da SMED, né? Os encontros étnico-raciais. Tem mais algum outro grupo que você participa? Olha, eu vou te falar que eu passo por alguns coletivos, né? Mas nesse momento, né, o que eu me vejo mais atuante é o núcleo de estudos, né? Que aí tem para todas as regionais, né? Eu estou aqui na Regional Leste desde 2018, né? Mas eu sempre que eu posso, eu vou construindo com outros coletivos dentro dessa temática, tanto do racismo quanto do feminismo. Né? E aí eu não vou nem dizer do feminismo, entrar nessa vertente se é o feminismo negro ou não, mas grupos de empoderamento mesmo, né? De fortalecimento, que a gente também precisa ter cuidado com essa palavra, mas de fortalecimento feminino. Estou assim, com a cabeça pipocando, super a fim de construir outros coletivos. Eu sou integrante também do Bloco Afro Angola Janga. Eu sou bailarina do Bloco Afro Angola Janga, que é outro coletivo também que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Então, eu acho que a gente vai se formando também nesses outros espaços, né? Nos terreiros, dentro da música, do teatro, que a cidade vai proporcionando para a gente também. Nossa, Aline, assim, você é um poço de conhecimento, viu? Parabéns. Obrigada. Nossa, muito bacana tudo isso. Acho que para todo mundo que está ouvindo, sabe, só acrescentou muita coisa bacana. Gente, vou fazer o bate-bola com a Aline agora, né? Ela vai definir uma palavra, né? Algumas coisas, né? Que fizeram parte dessa live. Se tiver mais alguma pergunta, né, gente, vocês podem colocar aí. Mas eu acho que ela já respondeu a maioria das perguntas, né? Ela tem uma vivência, ela tem conhecimento do que ela está falando. Então, Aline, vamos lá. Só te interromper um pouquinho. Você tinha me perguntado sobre o YouTube na hora que caiu. Eu não faço ao vivo, não. Toda quarta-feira o vídeo é gravado. Então, você posta no YouTube.
vídeo novo no YouTube toda quarta. E dependendo da temática, esse mais voltado para criança, eu trago para o Instagram também. Mas eu sempre trago aí no Instagram como uma chamada e uma indicação. E no sábado também é gravado, eu posto no IGTV uma indicação, ou um poema, um trecho de livro, um conto, né? Um conto africano, eu sempre trago no sábado também. Tá bom? Só para fechar. Você falou no início, você perguntou também, né? O livro chama Voz, como é que chama o livro, Aline? Que você citou no início? Da Madeleine Freire? Educador. Né? Madeleine Freire, viu, gente? Para quem perguntou. Aqui, então, vamos lá, vamos bate-bola. Aí, ó o livro aí, ó. Muito bacana. Muito de espelhamento, mas ele chama Educador. Muito legal, adorei. Só o trecho que você leu, já me interessei. Então, vamos lá. Então, Aline, se defina para mim uma palavra, né? Aline. Eu vou colocar como sonhadora. Eu sempre falo, eu tenho um sonho. Escola. Escola, para mim, é janela. Formação. Janela para o mundo. Continuidade. Professor. Eu acho que o professor é um encantador, viu? Já falei aqui, encantador de almas, né? Não. Empoderamento. Eu fico com restituir o poder. Literatura negra. Empoderamento. Leituração. Movimento. Gente, eu queria agradecer muito, viu, Aline? Você aqui no Leituração, né? Eu acho que aqui a gente daria muito tempo para você falar e é muito aprendizado. Acho que para todos nós, né? Esse lugar de fala é muito importante, né? Então, assim, estamos contando com você no Leituração, sempre com as suas histórias lindas lá. Né? Desde quando você começou, tenho, né, acompanhado as histórias. Eu achei você, assim, né, uma pessoa muito bacana e que fala com propriedade, né? E as histórias a gente vê, né, esse conhecimento seu nas histórias. Então, assim, foi muito bacana. Queria agradecer muito, apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, né? Mas teremos oportunidade ainda. Quero ter oportunidade, né? Pós-pandemia. Eu acho muito importante esses grupos de estudo étnico-raciais, né? Eu sei, na Oeste tem também, eu sou da Oeste. E eu acho... O que contribui para a sua prática esses encontros? Né? Agora, uma pergunta minha. Você acha que é bacana os professores participarem? Muito, muito, muito. Eu penso que até essa condição que eu tenho de falar, né, sobre literatura, sobre tudo isso, foi construído dentro do núcleo, né? E uma coisa que, assim, que eu percebia na escola, na instituição que eu trabalho, né, que eu sou lotada, é que não tinha uma continuidade. É, de novo, o que a gente falou, né, Cíntia, da prioridade. Essa formação, ela não era vista como prioridade. Então, como a escola ela precisa liberar o professor, se faltou alguém, a primeira coisa é vetar essa participação. Ou também as escolas, elas às vezes buscam uma rotatividade. E eu percebo que isso para o núcleo, né, como é um núcleo de estudos, a gente tem uma continuidade nesse estudo. Sim. Cada reunião e uma pessoa não ajuda muito. Não é o objetivo. Uhum. Então, o que a gente precisa? De representantes e que esses representantes façam o repasse para a escola. Então, tanto a gestão precisa pensar nisso, né, em priorizar isso, de ter essas pessoas como representantes, mas de ter espaço também para que as pessoas possam fazer o repasse dentro das escolas. Só assim, o trabalho do núcleo ele vai ser mais efetivo. Com certeza. Então, gente, eu vou encerrar. Queria agradecer todo mundo que participou, né? A Aline já agradeci, muito bacana. E, né, que vocês, né, participem do Leituração, né? O Leituração, assim, tem esse objetivo mesmo de divulgar a literatura, né? E essa literatura, né, com essa diversidade, com tudo isso, né,
E, assim, o professor, né, se mobilizar, contar história, isso é bacana. Eu acho que no retorno a gente vai ser outro professor, né? Esse movimento todo, esse tempo que a gente está envolvido, faz muita diferença, né? E a gente tem aprendido muito, né? Eu aprendo muito com leitoração também. Eu acho que essa troca, né? Eu queria, infelizmente, esse meu tempo, eu não sei o que acontece com o tempo nessa pandemia. No início a gente tinha muito tempo, agora a gente já não tem tempo. Então, nossa, eu conto história tem 2 semanas, eu tô assim, arrasada. Então, eu estou aqui com alguns vídeos para mandar para vocês, que eu vou encaminhar, assim, sempre que der, eu falo, a gente vai mandar, porque é necessário, né? Uhum. Eu só agradeço também o convite, a participação de todo mundo, né? Muita gente que voltou para a continuação da live. Sim, sim. E a As gente lives têm vai. ultrapassado, né? Então, assim, é legal a inscrição no YouTube, né? Tanto para o seu canal quanto para Leituração, porque se a gente consegue 1.000 inscritos, a gente tem mais tempo, né? Mais liberdade, o vídeo tem uma qualidade melhor. Então, gente, estou fazendo um apelo para vocês, né? Fazer inscrição lá no canal da Aline para fazer ao vivo, né? Nós também do Leituração, né? Porque a gente não fica limitado a esse tempo, toda hora cai, a gente retorna, né? Isso não é legal, né? Eu acho que corta um pouco o ritmo das conversas assim, mas, né, o que a gente tem agora é isso. Mas eu queria muito que você se inscrevesse no canal para garantir esse espaço, né? Tanto para a Aline, no Pedagogia Literária, quanto para o Leituração, né? Já que é um espaço que é de todos, na verdade, né? Sim, então é isso. e porque a gente vê que as pessoas passam, né, muitas visualizações, e às vezes se inscrever, as pessoas não têm noção do mas não tanto tem inscrição, não é? Aí a gente fica triste, né? Porque a gente precisa dessa inscrição. Gente, então, de novo, muito obrigada. Valeu demais, viu, Aline? E aí, Sim, a gente, obrigada. né, se encontra na próxima quinta, né, com mais uma live no Leituração. As lives são todas surpresas, né? A gente vai pensando nas pessoas e a gente acha bacana trazer esses professores que fazem esse trabalho com a literatura, que estão participando do projeto, né? Porque cada um tem uma história, tem um contexto, e isso faz parte também, né, da nossa formação. Acho que só acrescenta. Essa que é a riqueza do Leituração. Cada uma está num front, cada uma está num lugar, né? Então tem coordenador, tem professor, tem simpatizante, né? Tem diretor de escola, tem de tudo, tem criança. Então é isso mesmo, a proposta, viu, gente? Beijo, boa noite para vocês. Tchau, gente. Obrigada, boa noite. Com Deus.